Bom, Lula foi eleito o novo presidente da República do Brasil e vai assumir aí o papel do chefe do executivo em janeiro de 2023. Mas nós já temos algumas sugestões, na verdade, né, algumas suspeitas de quem serão os novos ministros do governo do presidente Lula. E uma pessoa em específico está deixando aí muitos brasileiros preocupados, né, que é o ministro da Economia. Afinal, quem será o ministro da Economia do presidente Lula em 2023? Nós não temos a certeza, mas nós já temos algumas suspeitas. Nós vamos conversar com você sobre isso agora. O maior nome, né, o maior nome cogitado para assumir aí o Ministério da Economia, que influencia diretamente no seu bolso, no seu salário, influencia nos benefícios como o Auxílio Brasil, Vale Gás, que agora o Bolsa Família vai voltar também, né? Minha Casa Minha Vida, tudo que mexe com dinheiro passa pelo ministro da Economia, pelo Ministério da Economia. E o nome mais forte para assumir essa pasta, né, é o do ministro, ou perdão, é o do, ele já foi ministro, tá? Então é o do Henrique Meirelles. Antes de falar do Henrique Meirelles, vale lembrar que atualmente, né, no governo Jair Bolsonaro, o nome mais forte aí da economia desde o começo foi o do Paulo Guedes. Ele aí que foi responsável por muitas aparições públicas. E nós sempre falamos do Paulo Guedes no nosso site, porque nós falamos de finanças e de renda, né? Então, se mexe no seu bolso, a gente aqui no FDR fala. Agora vamos falar sobre o Henrique Meirelles, que é o nome mais forte aí que está aparecendo para esse cargo. Quem é Henrique Meirelles? Bom, ele tem 77 anos, ele já atuou aí como presidente do Banco Central. Eu falei que ele já foi ministro, mas não, perdão. Ele já foi ministro da Fazenda, mas antes ele já foi o presidente do Banco Central, no governo do próprio Lula, tá? Entre 2003 e 2010. E aí, quando o Michel Temer assumiu, ele passou a ter o cargo de ministro da Fazenda, não foi da Economia, tá? Foi da Fazenda entre 2016 e 2018. No ano de 2019, ele foi aí o secretário, perdão, da Fazenda e Planejamento aí no governo do João Dória, lá no estado de São Paulo. Ele é engenheiro civil, ele é formado pela Universidade de São Paulo e ele possui aí de fortuna mais de 377 milhões de reais. Ele tem muito dinheiro, gente. Mais do que a gente vai ter aí na nossa vida, né? Pelo menos eu espero que não. Mas a realidade é que juntar essa quantia é muito difícil. Bom, durante toda a participação aí dele, né, durante o governo Temer, né, quando ele foi aí o ministro da Fazenda, ele aprovou a reforma trabalhista, ele aprovou a PEC 95, que ficou conhecido também como a PEC do teto de gastos públicos, que está em alta agora, né, na transição de governo, sobre até quanto o governo pode gastar. Também foi candidato à presidência em 2018, eu me lembro dessa época, viu? Ele foi um dos candidatos pelo partido MDB, e aí na época ele conseguiu 1,2% dos votos. Ele foi o sétimo mais votado, né? Ficou bem lá para baixo no ranking dos mais votados na época. Agora, ele está sendo cotado aí para ser um dos principais ministros do novo governo Lula, né, que é o ministro da Economia. Não é confirmado ainda, mas o nome dele é muito forte para esse cargo. Aliás, ele está falando que não vai ser, mas é aquele negócio de política, né? Quando assume o governo, aí sim que o convite é feito, aí sim que será assumido, né, os cargos. Então agora ele pode falar que não está afim, não recebeu o convite, mas somente na época mesmo de posse, durante o presidente Lula, né, quando ele for nomear os ministros em janeiro, que a gente vai ver se realmente nós estamos certos, se todo mundo está certo, ou se vai ser uma outra pessoa política ou algum outro economista, né? Bom, sobre a participação dele no governo, muitos especialistas, né, acreditam que o Henrique Meirelles, como ministro da Economia, pode ser um grande recado que o Lula ele vai estar dando para o mercado como um todo. Ele escolheu aí o Meirelles, que ele tem um estilo mais liberal, uma política mais liberal, um pouco semelhante, não é igual, mas semelhante ao Paulo Guedes. De acordo com algumas fontes que foram ouvidas pela CNN, existem 3 pontos importantes que trazem aí o nome dele como o principal da lista, como o peso do nome dele, né, já que ele já é bem conhecido no mercado econômico como um todo, a relação pessoal que ele tem que ele possui com Lula, tá? Eles já se conheciam, já se conhecem há bastante tempo, e também a necessidade de aumentar o relacionamento político do atual presidente eleito, Lula, né,
com o centro, os partidos mais de centro. Então ele pode fazer essa ligação entre esses 3 pontos que são vistos como importantes. E aí quando o mercado reage bem a essas escolhas, né, as chances das aprovações acontecerem, das propostas de Lula saírem do papel são bem grandes. E é bem fácil entender que o presidente ele não deve tomar as decisões que podem prejudicar a economia do país. Então, por isso que ele sempre escolhe uma pessoa mais técnica ou que possa, de alguma forma, auxiliar na evolução do seu governo. Por exemplo, quando o Fernando Haddad, do PT, ele foi escolhido para o mesmo cargo, houve uma queda muito grande no mercado, né? E aí, opa, o pessoal já viu que o Fernando Haddad não tem nada a ver com a economia, ele é mais voltado para a educação. Vamos falar sobre as mudanças que podem acontecer no governo Lula em relação à economia do nosso país. Com essa troca de ministros, que de fato é esperada, né, já que Paulo Guedes não vai continuar, uma gestora, né, foi entrevistada aí pelo Folha de São Paulo, e ela falou que a entrada de Meirelles pode ajudar no mercado de criptomoedas, pode ter um avanço nesse mercado que é bastante popular aí entre os investidores. Por quê? Porque ele tem afinidade com esse tipo de tema. Ele foi aí um ex-presidente, né, do Banco Central, então ele conhece do nosso país em relação a finanças e com base nisso, né, ele também foi membro no Conselho Consultivo Global da Binance no mês de setembro. Então, ele foi anunciado, né, nessa época. Então, essa corretora, ela é a maior, simplesmente a maior corretora de criptomoedas do mundo. Então isso aí pode trazer uma ligação do nosso país, né, uma ligação um pouco maior do nosso país com esse mercado de moedas digitais, as criptomoedas. Bom, o novo ministro da Economia, independente de quem seja, se vai ser realmente o Henrique Meirelles ou algum outro economista, vai ter que lidar com um orçamento muito apertado, né? Lembrando aí que os gastos para o ano que vem são gastos bem altos, com mudanças de programas sociais e tudo isso. Então, de modo geral, é muito importante que a gente entenda um pouco, né, da economia, de como funciona o nosso dinheiro, como investir nosso dinheiro de modo bem tranquilo, que a gente não possa perder dinheiro ao longo do prazo. Então, vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo 3 vídeos, olha só, para você não sair daqui com a mão vazia, tá? Se você chegou até aqui, eu vou deixar aqui na descrição 3 vídeos sobre investimentos de maneira fácil, para que você possa investir o seu dinheiro sem chance nenhuma de perder dinheiro, tá? Eu falei aqui do ministro Henrique Meirelles, do possível ministro, mas independente de quem seja, o seu dinheiro ele não pode ser perdido, né? Você tem que valorizar o seu dinheiro. Então aqui na descrição, esses vídeos vão ajudar você a aumentar a sua finança, a aumentar a sua renda, a ter um pouquinho mais de dinheiro no seu bolso. Se você tem alguma dúvida, bota aqui nos comentários. Aliás, se você gostou desse nome ou se você acha que ele não é preparado para isso, se você tem uma ideia melhor, bota aqui nos comentários. É claro que ninguém vai ler, nem o Lula não vai ler, o Henrique Meirelles não vai ler, mas eu vou ler, a minha equipe vai ler, então bota aqui que eu quero saber a sua opinião. Vamos conversar respeitosamente sobre esse assunto e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.